Muito bem, cá estamos nós mais uma vez, né, falando sobre emoções. Hoje, dia 19 de junho, veja só, né, festas juninas rolando pela cidade, é dia de Santo Antônio, é bolo de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, agora tem bolo de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro com medalhinha, para quem tiver sorte, né, não é para todo mundo, entendeu? Aham. É novidade. E diz que vai ter caldo hoje à noite, lá depois da novena, né? E estão fazendo umas novenas relacionadas às profissões. Então, parece que essa semana, acho que foi terça-feira, foi dos profissionais da saúde. Daí eles estão fazendo a quermesse lá, né? Eu acho que vai o mês todo aí, né? Bem bacana isso, para quem gosta, né, de uma festinha, encontrar pessoas e tal, e tomar um quentão. Eu tô seca para tomar um quentão. Vamos ver quando é que vai rolar aí. Mas enquanto isso, nós ficamos aqui por hoje, né? Falando sobre o nosso tema do mês de junho, que é o tema das emoções. Semana passada eu compartilhei com vocês o PowerPoint, né? E pedi que vocês imprimissem esse exercício aqui, que é um exercício que eu montei, né, uma página aqui, para falar sobre o quê? Para falar sobre as emoções que são os sentimentos que são pertinentes, né, que fazem parte de uma categoria de emoções. Então, as emoções, as 5 emoções básicas são medo, raiva, tristeza, repulsa e alegria. Medo, raiva, tristeza, repulsa e alegria. E aí eu coloquei ali uma porção de palavras, né, uma porção de sentimentos, para a gente tentar entender que quando a gente fala de medo, não é só o medo, meu Deus, tem um cachorro aqui querendo me morder, ou eu tenho medo de altura, eu tenho medo de barata. Tem outras questões, né, outros sentimentos que a gente passa que muitas vezes a gente não se dá conta de que estão relacionados também, né? A, a medo. Alguns sentimentos relacionados à raiva, outros à tristeza, às vezes dá um mix assim, né, entre raiva e tristeza. Eu até coloquei aqui um equivocado. Frustração, né? Frustração fica no meio de quem? Para mim, a frustração fica no meio aqui, entre a raiva e a tristeza. Porque a frustração, ela pode trazer a tristeza de, eu queria tanto que desse certo, eu queria tanto que tivesse um dia de sol, porque eu ia, sei lá, fazer uma visita num parque, ia passar um dia num lugar gostoso e chove. Então, dá uma frustração e isso vem acompanhado de um sentimento de tristeza, né? Mas quando a frustração, ela por uma outra coisa, às vezes um outro aspecto que eu digo, eu queria ser escolhida, né? Uma criança, eu queria ser escolhida para ser ajudante do dia e tal, e daí alguém passou na minha frente, foi lá e pegou o posto, né? O cargo. E aí eu posso ficar com raiva, né? Ficar com raiva porque eu não fui a escolhida. Mas continua sendo uma raiva meio misturada com a tristeza, né? Para quem não fez, eu vou dizer assim, pula essa parte aqui da gravação, né? Para ver depois, assim, o que vocês encontraram de parecido. Então, vamos pensar aqui. A Sandra e a Dona Inês estão aí, vocês vão me ajudar. O que vocês colocaram? Vocês fizeram isso aqui? Também não? Não. Não? Vamos fazer juntos aqui, ó. O que a gente entende? Vamos ver lá. Eu coloquei aqui, por exemplo, aversão. Aversão está mais relacionado com qual das emoções aqui? Repulsa? Eu acho. Aversão, repulsa. Tem uma, né, eu quero distância de uma coisa, tem uma aversão. Felicidade, satisfação, a gente coloca ali embaixo da palavra alegria, né, porque são sentimentos bons que trazem bem-estar. E tudo aquilo que traz bem-estar está relacionado à felicidade, né? A gente falou bastante já sobre felicidade, como sendo, a felicidade. Não,
troca a felicidade por bem-estar, ou troca a felicidade por alegria, que cabe muita coisa, né, nessa lista aqui. Então, o que mais que tinha aqui relacionado de alegria, eu coloquei todos os sentimentos que são positivos, tá? Tá. Frustração, já falamos. Irritação. Irritação é raiva. É raiva, né? Tô irritada, tô de mau humor, tô azeda, tô assim, tô assado. Nojo. Nojo? Nojo. Repulsa. Repulsa, né? Desprezo. Onde é que a gente vai colocar o desprezo? Desprezo, ele faz parte do nojo e da raiva, né? Desprezo, um pouco de repulsa, tá? Uhum. Eu também coloquei repulsa aqui. Clô, a gente está fazendo isso aqui, ó, que eu mostrei para vocês semana passada. Então, se você não tiver, não tem problema. Vamos dando um palpite aqui. Abandono. Tristeza. Tristeza, né? A sensação de ser abandonada é uma tristeza. E veja, são muito parecidos, né? Eu tenho a tristeza do abandono, mas nem toda tristeza é abandono. Agora, todo abandono é uma tristeza, né? Sim. Impotência. Incapacidade. Impotência, eu acho que é tristeza também. Porque raiva não é. Não, Felicidade não é. não, Repulsa não é. não é. Mas bem pode ser medo, né? Por quê? Pode. Porque a pessoa que se sente impotente diante de alguma coisa, na realidade ela tem medo, medo de tentar, medo de fracassar, medo de não conseguir, né? Solidão. Solidão, causa depressão. Solidão pode trazer um pouco de tristeza, mas a solidão, ela não é exatamente a tristeza, porque a gente tem momentos que está sozinha e está bem, mas a solidão pode estar relacionada com medo, né? Medo de ficar sozinha, medo do abandono, né? Abandono e solidão, tá ali meio junto, né? Fúria. Fúria é fácil, né? Raiva. Raiva. Nervosismo. Raiva. Raiva. Indignação. Hã? Indignação? Repulsa. Um pouco de repulsa, um pouco de raiva também, né? Estou Aham. indignada, aguento isso. Ou, puxa, estou indignada com o comportamento dos políticos. É um pouco de repulsa, né? Assim, não concordo, não compactuo com isso, não gosto, não, né? Infelicidade. Tristeza. Alegria. Tristeza. Descontrole. Raiva. Descontrole, a gente vê uma pessoa descontrolada, é uma pessoa que está fora de si, né? Normalmente está relacionado com a raiva. Tédio. Tristeza. Confesso para vocês que o tédio me pegou aqui. Falei, o que que é tédio, né? Tédio é uma sensação assim de não ter função, não ter, não ter um objetivo, né? E o tédio nos leva um pouco na solidão. Depende do que causou esse tédio, ou se é um tédio assim do abandono mesmo, né? Tô aqui sozinha, não tenho nada para fazer, não tenho objetivo nenhum na vida. Fragilidade. Eu tô precisando. Fragilidade é medo. É medo, né? É medo. A pessoa se sente frágil. Meu Deus, eu não consigo, qualquer coisa pode me acontecer. Eu sou, né, incapaz, eu estou sendo ameaçada e tudo mais. Então, medo. Incompetência. Incompetência? Ai, difícil essa. Difícil, né? Eu acho que incompetência é um pouco de medo.
porque fica na mesma questão ali da impotência, né? Eu não consigo, eu não sou capaz, eu não tenho as habilidades, eu sou menos, né? Revolta, Revolta, raiva. revolta é raiva. Ameaçado, a pessoa que se sente ameaçada. Ameaça é o quê? Ameaça é uma insegurança, é Medo. mesmo? É Ameaça é medo. Decepção. tristeza. Decepção é uma tristeza, né? Mas a decepção também pode ficar ali meio, né? Não dá raiva, né? Dá tristeza. Puxa vida, eu não esperava isso de você. Como isso aconteceu? Barará. Incerteza. Incerteza, medo. Medo, né? Não sei o que vai acontecer, eu tenho medo. Aí eu vou deixar para vocês fazerem as outras, e se tiver muito difícil, né? Eu coloquei aqui uma cola, ó. Então, aqui no chat tem dois links. O primeiro link que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, que é o link de onde estão as emoções no nosso corpo. E o segundo link é como se fosse uma resposta para isso aqui. Na realidade, eu estava no link, no segundo link ali, quando eu fiz esse exercício, e eu fui pegando as ideias dos sentimentos ali, né? Mais ou menos tentando misturar um pouco de cada. Tem muitos, mas muitos mais. Tem uma lista, assim, infinita, né? E aonde elas estão mais, onde esses sentimentos estão mais relacionados, tá bom? Mas é assim, para a gente entender que o sentimento, ele talvez não seja uma coisa só, né? Talvez ele não seja, veja, quando a gente fala da emoção do medo, a gente pensa num primeiro momento de estar assustada, de se sentir em perigo, mas também tem o aspecto da ameaça, da solidão, da insegurança, da incerteza, do desamparo, da exclusão, né? Isso tudo é medo, medo da gente não ser importante, medo da gente não fazer parte, medo da gente ser excluído, medo da gente não ter com quem contar, né? E é disso que a gente vai falar hoje. Nós vamos falar sobre o desamparo aprendido. Então, eu vou começar vou dividir com vocês aqui a minha apresentação, para a gente entender o que é o tal do desamparo aprendido, né? Que faz parte de um quadro. Então, a sensação do desamparo aprendido é mais ou menos isso aqui que eu estou mostrando para vocês, não chegou ainda na tela aí, mas já vai chegar. Que é um sentimento, né, que é ensinado, a gente aprende o desamparo aprendido, tá? O desamparo aprendido é uma situação que vem da nossa infância, de quando nós não somos notados, ou quando nós não somos competentes, né? Então, aqui, eu não tenho competência para fazer alguma coisa, eu não tenho importância, eu não sou notada, eu não tenho valor, né? E essa foto aí resume, né, aquele sentimento que vem, e que vem muitas vezes no dia de hoje, que não pertence a esse momento de hoje. Muitas vezes a gente tem essa expressão, tem esse sentimento aí, mas isso não é do momento de hoje. É porque isso resgata os sentimentos que a gente aprendeu lá quando era pequenininho, quando éramos bebês, quando éramos crianças, primeira infância, principalmente até os 6 anos, mas isso continua na vida da gente, né? O desamparo aprendido continua na forma de que situações? Então, vamos entender aqui quais são as situações que formam o desamparo aprendido. Olha só. Então, o desamparo aprendido, na sua hipótese tradicional, afirma que sujeitos submetidos a estímulos aversivos incontroláveis e repetidos desenvolverão dificuldades de aprendizagem, diminuindo a frequência de atividades. O que quer dizer isso? Quando a gente está numa situação onde tem
punição, castigo, ameaça, ou seja, estímulos aversivos, né? Ui, isso me dá aversão. Que são incontroláveis. Então, eu, como criancinha, eu não controlo a ameaça que eu recebo, o grito que eu recebo, a punição que eu recebo, o castigo, certo? Eu não tenho controle. E isso é repetido. Então, quando acontece uma vez só, um caso assim, né? Ah, fiz uma bobagem lá, levei uns tapas na bunda, né? Até aí tudo bem, se não for nada muito traumático, porque às vezes a criança, né, pode ser espancada e aí vira trauma. A criança pode ser trancada num quarto lá, você não tem valor, você não é importante, então fique chorando aí nesse canto que eu não quero saber. Aí é trauma, né? E hoje a gente sabe que 70% das pessoas têm trauma de infância, né? O que é o trauma de infância? Ah, uma bronca que você levou, ou o fato de você não ter sido, não ter tido importância na sua família, ninguém sentou para você para saber por que você estava chorando, né? Os bebês que são deixados no berço chorando para se acostumar, né? Para aprender que não vai ser atendido, que pode chorar mesmo, que não vem ninguém. Isso é desamparo aprendido, né? Que o bebê, ele não tem a consciência toda do que está acontecendo, mas o bebê, ele vai, por vias neurais, né? Então, é o cérebro que aprende que, assim, eu tô sozinho, meu amigo, não tem ninguém para me acudir, entendeu? Isso é tanto desamparo quanto é trauma. Que mais que é desamparo aprendido? Então, olha lá. Também é desamparo aprendido. Olha só, é uma emoção de abandono, certo? Que vem muito desse início da vida e de todas as situações assim que eu, criancinha, bebezinho e tal, todas as vezes em que eu tive uma necessidade de afeto ou uma necessidade física e essa necessidade não foi atendida, né? Então pense, um bebê que ficou chorando, de repente o bebê estava com fome, né? Um bebê que tinha uma necessidade física ou a necessidade de afeto. O bebê ou a criança pequena estava assustada e ela foi largada num canto lá, né? Fique aí que agora não posso e tal, né? Ou histórias como eu já ouvi em escolas há alguns anos atrás, não é assim há 30 anos atrás, não, pouca coisa. Tanto escola pública quanto escola particular, onde a criancinha estava lá, né, tipo jardim 1, jardim 2, estava lá chorando e não sei o quê, a professora fez o quê? Pasmem, a professora pôs essa criança fechada no armário de vassouras. Credo. No escuro, aham. Aqui em Curitiba, duas escolas particulares. Então, a necessidade, você veja, essa criança traumatizou, entendeu? Tem um trauma de ter ficado fechada no armário, no escuro. Como assim? Né? Uma criança pequena, principalmente até os 6 anos de idade, ela precisa formar o cérebro. Deixa eu mostrar para vocês o meu cérebro aqui. Chegou. Então, o meu cerebrinho. O que eu tô, que eu quero explicar aqui com esse cérebro? Então, veja só, né? Uma criança não tem essa parte aqui do cérebro formada. Isso aqui é o lobo frontal, que é tido como a parte mais racional. Na realidade, não é só racional. Ele é uma parte importante porque coordena, né? É como se ele fosse o diretor da empresa, né? Ele que bate o martelo, ele que diz, ó, é assim, tá? Mas tem várias outras partes que também ajudam, né, na interpretação do que está acontecendo no meu entorno aqui, ajudam na percepção do que eu estou sentindo, do que eu estou vivendo, do que eu estou experimentando, né? Agora, quando a gente está falando de medo, então olha aqui, ó, dentro ali do cérebro nós temos essa parte toda aqui que é sistema límbico. Então essa foi a primeira parte formada do cérebro, né? Depois veio uma parte mais interna aqui, e por último veio a parte de cima, que é o córtex, né? Que está coberto de mielina, enfim. Mas as crianças, elas não têm o cérebro todo formado. Veja, esse cérebro formado, pleno, em pleno potencial,
funcionando, todas as áreas em conexão, isso só vai acontecer aos 25 anos de idade. Então, antes disso, principalmente essa parte aqui, que é o diretor da empresa, né? Ele não está em pleno potencial. Ele nem, para as crianças, nem está funcionando ainda. Essa partezinha aqui do lado, que é o lobo parietal, ele já tem uma certa função, mas ainda não está maduro, entendeu? Então, a criança, quando sofre o medo, lembra que a gente fala sempre da amígdala do cérebro, né? É esse pontinho aqui, né? Isso aqui é a amígdala do cérebro. Então, ela ativa em situações ruins. E ela se mantém ativa até que as outras regiões do cérebro digam: não, não, tá tudo bem, foi só um barulho, tá tudo bem, pode relaxar. Só que se as outras regiões do cérebro ainda não estão maduras, o bebê vai ficar na amígdala, entendeu? Isso vai fazer com que essa amígdala seja maior e mais ativada do que uma amígdala normal. O que significa isso? Que a amígdala é aquela, lembra lá do Homem das Cavernas? Então, ela faz a gente entrar em modo luta ou fuga, né? Meu Deus, aconteceu alguma coisa. Ó, já estou pronta para bater ou para correr, né? Até que, quando o cérebro já é adulto, e isso é o exercício que a gente tem que fazer, nosso cérebro já é adulto, as coisas estão conectadas e o diretor aqui vai dizer assim: não, não, tá tudo certo. É só um barulho de uma moto aí que tá com o escapamento furado, pode relaxar. E aí vem um outro barulho e a gente e faz todo esse movimento. Essa parte mais interna aqui passa para o lobo parietal, que é aqui do lado, e daí vem para o diretor, que é o córtex pré-frontal, e aí o entendimento. Não, tá tudo certo. Era o mesmo motoqueiro, só que ele pegou uma outra moto e também estava com escapamento furado e a gente se assustou, mas tá tudo certo, a gente já lidou com isso, beleza? Tá, então assim, o desamparo é uma emoção de abandono, né? E significa que as minhas necessidades não foram atendidas, e isso pode gerar um trauma, né? Um trauma fica uma marca numa dessas partes do cérebro aqui internas, né? Gera um trauma e um processo emocional viciado em proteção. Aí o que acontece? A gente vive com medo em todos os sentimentos que a gente estava falando aqui, né? Fragilidade, incompetência, insegurança, impotência, solidão, ameaça, incerteza, desamparo, exclusão, vergonha, né? Por quê? Porque o nosso cérebro de pequenininho aprendeu que nós não somos suficientemente boas, nós não somos notadas, nós não somos validadas, né? Ou seja, a gente não tem importância, entendeu? Outra coisa que está envolvida nisso é o sentimento de vergonha. Então, o que é vergonha? Vergonha é um sentimento, uma emoção de inadequação, né? Estou fazendo alguma coisa aqui, onde é que eu estou? Por que está todo mundo olhando para mim? Né? Então, eu me sinto inadequada, insuficiente aos olhos dos outros, né? Mas também para mim mesma, porque as duas coisas estão conectadas, né? A imagem que as pessoas têm de mim, eu acabo aceitando. Se a pessoa diz, você é muito isso. Então, certo, eu sou muito mesmo isso, né? Sabe? A gente não tem muito a autopercepção de dizer, não, eu não sou isso, não, eu sou outra coisa, sabe? Então, vergonha, vamos de novo. Emoção de inadequação. Eu me sinto inadequada, insuficiente aos olhos do outro, e isso gera uma paralisação, um processo emocional viciado em menos-valia. O que é menos-valia? Eu não tenho importância, eu não tenho valor, baixa autoestima. Isso tudo formado, né, lá até os 6 anos de idade, que é com a educação que, né, até outro dia, eu já falei para vocês que quando eu tive meu primeiro filho, o médico, um dos pediatras, dizia, pode deixar chorando no berço, né, que é para abrir o pulmão. Nossa. Tá? Então, veja, já criou desamparo aprendido na criança. E às vezes a criança engole um pouco d'água e o choro espera. Então, aqui, ó,
Esta aqui é a área de autorreferência, veja que legal. Tem uma área no cérebro que é de autorreferência. O que é autorreferência? Autorreferência é quem eu sou, como eu me vejo. Por isso a importância de que os primeiros anos de vida a gente trate bem as crianças, né? Que não deixe as crianças fechadas num canto, muito menos no armário de vassoura, né? Que não deixe chorando, que essa criança possa ser acolhida, porque isso aqui vai ser formado lá até os 6 anos de idade. E se a gente passa por desamparo aprendido, é como se ficassem algumas cicatrizes aqui no cérebro. Cicatrizes do quê? Cicatrizes disso aqui, ó. Processo emocional viciado em proteção, ou seja, eu tô sempre desprotegida, eu tô sempre em perigo, eu tô sempre em ameaça, e aí a amígdala faz assim, e a gente se protege de tudo e de todos. Essa área de autorreferência, ela também tem um papel ali de como eu vejo as pessoas no meu entorno, né? Como é que as pessoas me tratam, como é que eu estou em relação a essas pessoas. Então, se os adultos da nossa vida lá nos primeiros anos de vida, né? Se eles me tratavam com rispidez, com rigidez, com agressividade, eu começo a sentir que o ambiente externo é hostil, ele não é seguro, ele não é amigável, e que eu preciso sempre estar no modo alerta. E isso é um vício que acontece no cérebro. Mesmo quando hoje a gente adulta, está segura, está em casa, está protegida, está com a família, a gente continua observando situações e interpretando aqui com a nossa amígdala, né? Interpretando que aquilo tudo é um perigo, que eu não estou segura, que eu estou desprotegida, que eu não tenho valor, certo? Importante isso a gente entender, né? E isso são processos que a gente trata na terapia, né? Processos de entender que aquelas cicatrizes que ficaram lá da infância, elas têm que continuar lá, né? Mas como é que a gente faz isso? Já vamos aprender uma técnica. E o outro sentimento é culpa, né? A culpa é diferente da vergonha, e muitas vezes as mães, principalmente, né? As mães, a gente, enquanto mães, a gente acha que, ai, mas eu fiz mal com meu filho, mas eu não devia ter feito isso. A gente não sabia. Ninguém conta essas coisas para gente. Eu, psicóloga, também, né? O pediatra orientava coisas assim. Eu, né, fazia o que dava ali, né? E tal. Não sabia que era tão grave assim a situação. Então, a diferença entre a vergonha e a culpa, né? Vergonha é uma emoção de inadequação. Eu me sinto inadequada, eu me sinto menos importante, eu me sinto sem valor. E a culpa é eu fiz algo ruim. Não é que eu sou ruim, eu fiz algo ruim. E aí a gente tem mal-estar. Isso leva a uma ação, né? Eu posso, de repente, recompensar, de repente, alguma coisa, né? Mas a vergonha é muito mais grave, porque a vergonha faz eu me sentir. Então, eu olho para mim e eu digo, eu sou uma pessoa sem valor, eu sou uma pessoa inadequada, né? E aí eu paraliso. E o que mais que é desamparo? Então, olha só, doenças que estão relacionadas, né, ao desamparo aprendido. Toque. Por que toque? Que se a pessoa tem uma tendência, né, de se desvalorizar, de se achar menos, de achar que ela não tem valor, né, o toque entra na questão ali um pouco, né, da perfeição, tudo tem que ser perfeito, porque por mais que eu faça, nunca vai estar bom, porque eu aprendi lá dentro do meu cérebro, eu aprendi que eu não sou capaz, eu não sou boa o suficiente. Leva à depressão, porque eu me sinto sempre no abandono, eu estou sempre abandonada, e todas as questões ali do medo, né? Certo? Então, eu vou ler de novo a minha lista aqui, ó. Impotência, solidão, fragilidade, incompetência, insegurança, ameaça, incerteza, inadequação, desamparo, exclusão, incerteza e vergonha.
Isso eu coloquei na minha lista do medo, né? Porque o medo, ele tem vários sentimentos envolvidos, assim. E se a gente tem o desamparo aprendido, como eu mostrei ali no slide anterior, né? Eu vou sentir que eu estou sempre ameaçada, que eu estou sempre desamparada, que o ambiente é perigoso. E aí eu vou ter tudo isso aí, ansiedade generalizada, né? O que que é a ansiedade? A ansiedade é a amígdala acordando ali, dizendo, acorda que tem um perigo, acorda que tem um perigo. Então a gente está sempre atenta a tudo e a todos o que acontece no nosso entorno. Pânico. Pânico é uma ansiedade maior ainda, né? E também pode levar a dificuldades de aprendizagem, porque um cérebro que está sempre ativo nesse sistema límbico aqui, que é da emoção, né? Sempre ativo, sempre preocupado, sempre assim, em modo de alerta. Oi? Não, nada. Então, o cérebro que está sempre ativo, aqui a amígdala sempre ativa, né? Eu estou sempre preocupada com tudo, eu não posso focar numa coisa só. E isso também traz prejuízos para o cérebro de maneira geral, né? Porque a amígdala sempre ativada, ela é o centro das atenções, né? Eu não consigo relaxar e dizer, agora eu vou prestar atenção naquilo que eu preciso aprender, entende? Até aqui, alguma dúvida? Não, por hora tá tudo certo. A gente escuta e vai pensando nas coisas. É bem isso. A gente escuta e tem que ir pensando e entendendo, né? E revisitando a nossa história, e entendendo que, assim, muitas das reações e dos pensamentos, lembra da qualidade do pensamento, que é anti-estresse e a favor da qualidade de vida? Então, a qualidade do pensamento que a gente tem, que é tão negativa, que é tão ruim, que é tão para baixo, vou contar um segredo para vocês. Todo mundo tem isso. Todo mundo tem. Tá todo mundo lutando para criar uma qualidade de pensamento melhor, para falar para a amígdala, dizer assim, minha filha, se acalma, tá tudo bem, tá tudo certo, você está segura, né? Sabe? Agora você imagina, né? A pessoa lutando com a qualidade do pensamento aqui, dizendo para a amígdala, tô bem, tá tudo seguro, e daí acontece com uma tragédia lá no Rio Grande do Sul, né? Da casa, de repente, ser levada embora. Complicado. Bem complicado. Bem complicado isso aí. O que acontece é que a pessoa fica... traumatiza tudo de novo, né? Daí é trauma tudo de novo. Deixa eu só receber aqui a Márcia que está chegando. Cadê? Beleza. Então, falando sobre isso, Márcia, depois você vê desde o começo lá que já rolou muita conversa aqui, tá? Vamos continuar. Deixa eu ver se eu vou ensinar para vocês já a técnica. Acho que vou. Então, esses são os sintomas relacionados ao desamparo aprendido em termos de doença, né? Das dificuldades que a gente vai passando na vida por causa da nossa infância, por causa dos traumas, por causa da nossa história de vida. Eu quero ensinar para vocês a técnica, isso aqui depois eu posso disponibilizar, que são outros fatores que podem acontecer, né, por causa do desamparo aprendido. Então, olha só, exaustão recorrente, tristeza recorrente, depressão, o toque, né, transtorno obsessivo compulsivo, ansiedade recorrente, o maxilar travado, né, bruxismo, essas coisas, dores nas costas recorrentes, procrastinação, que já tivemos uma aula sobre isso, né, dificuldade de seguir planos, dietas, mais a sensação de vergonha, né? Eu não consigo fazer as coisas, é porque eu não tenho valor, é porque eu não tenho
né? A minha autoestima está lá embaixo, porque eu não consigo, porque eu nunca consigo. Tudo isso faz parte do pacote do desamparo aprendido, né? Que é a gente crescer com a situação, com a ideia de que nós não somos importantes, a gente não faz diferença. E isso vem com mensagens assim que não são intencionais dos pais, né? Por exemplo, na minha casa, se eu tivesse triste, eu ia chorar escondido à noite ou no banho, ou ia deitar na minha cama e ficava chorando lá. Não via ninguém saber se eu estava bem, se eu não estava, né? Isso é desamparo aprendido. Eu já contei para vocês que eu chorava, né, no primeiro aninho do colégio lá. As pessoas diziam, não chore, não chore. Isso também é desamparo aprendido, porque se eu estou chorando é porque eu tenho alguma coisa dentro de mim, eu tenho, mas ninguém me perguntava, mas por que você está chorando, né? E eu chorava porque eu achava que meu pai era velho e ele ia morrer, né? Eu já contei para vocês isso aqui. E, e ninguém me perguntava, então isso é desamparo aprendido, né? Não é que os pais fazem isso, vou prejudicar. Não, é que antigamente não se falava sobre sentimentos, né? E hoje eu estava com um paciente aqui, ele falou assim que na família dele, então, era o pai, a mãe, a irmã, o irmão e ele o mais novo. E chegou um momento da vida que, quando eles iam fazer uma refeição, o irmão dele pegava o prato e ia comer na frente da televisão. Eu falei, os teus pais nunca falaram nada? Ele disse, não. Daí ficava eu ali conversando com meus pais e meu irmão lá na frente da TV. Isso também é desamparo aprendido, porque a mensagem que está sendo passada para esse irmão é assim, pode ficar lá, não faz falta, entendeu? Pode ficar, fica aí. Ah, você quer comer no quarto com a porta fechada? Vai, pode ir. Não é isso que a gente tem que passar na família, né? A família é para dizer, você é importante e eu quero que você sente aqui comigo, venha me contar o que aconteceu, né? Mas aí é outro capítulo para a gente falar de como deveria ser a família. Hoje a gente está falando sobre desamparo aprendido na vida adulta, que pode ter uma série de sintomas, né? Eu postei lá no grupo uma foto de um outro estudo falando sobre comportamentos adultos relacionados a trauma de desamparo, né? Tem muita coisa. Depois eu quero que vocês vejam aquilo lá, que é uma lista gigante, inclui dificuldade de aprendizagem, inclui, quer ver? Vou ler algumas das coisinhas que estão aqui, que é muita coisa. Se vocês não se identificam... Eu já me identifiquei com um monte dessas coisas aqui, mas, por exemplo, aqui, ó. Controle comportamental. Distúrbio do sono, distúrbios alimentares, que mais? Dificuldade em entender e cumprir regras, na regulação das emoções, dificuldade com a autorregulação emocional, dificuldade em rotular e expressar sentimentos, dificuldade em comunicar desejos e necessidades. Isso é muito, né? A gente, mulher, não sabe comunicar necessidades. A gente fica suspirando pela casa, né? Ai, eu queria tanto fazer tal coisa. Ou então, ai, a vizinha, ela vai. A minha mãe dizia isso de vez em quando, né? Que a vizinha, nossa, ela pega o carro e vai no meio da tarde, ela vai lá no mercado comprar um pão fresquinho. Mas a minha mãe não dizia assim, eu quero ir comprar um pão fresquinho. Não, você veio aqui, então me leve lá que eu quero que eu quero comprar um pão fresquinho, né? Ou, você está vindo? Então me traga um pão fresquinho, me traga um pão quentinho, né? A gente não sabe dizer isso, a gente vai dizendo, pois o tempo tá tão bom, né? Tá tão bonito. E ao invés de você dizer, vamos passear hoje? Isso é um aspecto da comunicação feminina, né? E a gente acha que quando você diz assim, tá tão lindo o dia hoje, né? Que a pessoa vai entender, vai adivinhar que você está dizendo que você quer ir passear. Entendeu? Quando você diz assim, a vizinha, sei lá, a vizinha cortou o cabelo, foi no salão.
Você acha que o seu marido, irmão, filho, sei lá, né, vai adivinhar que você está dizendo que você quer ir no salão cortar o cabelo. Não dá, né? Não dá. Daí, quando o homem chega para nós e diz alguma coisa do gênero assim, você quer? Faz assim, faz assado, né? Resolve assim a coisa, não é do seu jeito. Não deu certo, é porque você fez assim, é porque você não fez certo. E pisa no desamparo aprendido, né? Sua incapaz, que não consegue dar conta das coisas. Mas ele não sabe que isso é desamparo aprendido, né? Então, vamos lá. Acho que agora eu vou ensinar para vocês a estratégia. Deixa eu ver. Aqui, beleza. Então, olha só. Quero ensinar para vocês uma técnica, tá? Que é uma técnica que serve para estresse, para trauma, para desamparo e para exaustão. Ou seja, tudo aquilo que ativa a amígdala aqui, que traz um sentimento negativo, tá? Tudo que traz aqui, ó, essa é a amígdala, né? Amígdala cerebral. Ela é a responsável, ela que pega num primeiro momento, mata no peito ali o sentimento negativo, certo? Só que quando ela pega esse sentimento negativo, ela faz aquele luta ou fuga, né? E agora? O que é que eu vou fazer? Como é que eu resolvo isso? Ai, meu Deus do céu, vamos morrer, vou ser abandonada, eu não tenho valor. Vou fechar essa tela para ensinar essa técnica que eu chamo de técnica número 3. Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? Presta atenção aqui comigo, tá? Depois pega a gravação dele. Então, é assim. A gente vai... Deixa eu ver se eu consigo colocar isso aqui. Beleza. Então, a gente vai fazer uma técnica que é assim, começa com respiração abdominal. O que que é abdominal? É a respiração que enche a barriga de ar, tá? Então, a gente vai inspirar e expirar pelo nariz, só pelo nariz. Então, inspira e enche a barriga, né? E expira pelo nariz. De novo. Aí, nós vamos incluir a tensão muscular. O que que é tensão? Para vários de vocês, eu já ensinei um relaxamento que começa com mão, então a gente tensiona só as mãos, depois a gente tensiona o antebraço, né? E depois a gente tensiona os ombros. Esse é tudo junto. Então, esse a gente vai inspirar, sempre pelo nariz, e aí nós vamos fazer toda a tensão que a gente conseguir, ombro, pescoço, glúteos, perna, pés, pezinho no chão, põe os seus pezinhos no chão, né? Não pode ficar sentada nem deitada nesse momento, então põe o pé no chão. E aí, diga, Clô, quer falar? Esse aí eu não vou conseguir fazer. Esse de agora? É por causa dos ombros, porque eu fiz uma tomografia e deu líquido inflamatório no ombro. Tá, E então eu você tá... não estou podendo mexer. Tá. Uhum. Então, só aprenda aqui que depois, numa outra oportunidade, quando você estiver melhor, você faz. Ou então, você não vai tensionar os músculos dos braços, mas você pode tensionar a perna, né? Pode tensionar o rosto, que também já ajuda bastante, tá bom? Beleza. O que é possível. Que não puder fazer, não faz. Então, Tá. assim, a gente vai inspirar e tensionar com o pezinho no chão, né? Pé no chão lá. Então, nós vamos tensionar. Ó, é mais ou menos assim, ó. E aí eu vou soltar junto com a expiração. De novo. Mais um. Outra vez. E agora a gente vai incluir um movimento que tem a ver com aonde eu percebo que está o incômodo.
né? A gente está falando sobre emoções, sobre sentimentos ruins, negativos. Então, já vou mostrar para vocês o outro link ali. Então, nesse momento, né, quando eu faço isso aqui, eu solto, onde é que está me incomodando? Onde é que eu sinto qualquer desconforto? E aí nós vamos fazer assim, ó. Show, show, show. É no peito, é na cabeça, na testa, é dor de cabeça, nas mãos. Onde é que dá isso? Então, a gente vai juntar isso. Então, olha só. Inspira, tensiona. Expira e solta. E faz o show, show. Ai, show. Ah, tensão nas costas, no pescoço. E chacoalha as mãos, né? Quem quiser pode levantar, dar uma voltinha, dar uma caminhada, chacoalha as pernas também, né? Certo? E quando estiver se sentindo mais tranquila, volta, né? Daí a gente volta para o aqui e agora, para esse momento. E a sensação é para ser uma sensação de, estou melhor. Passou um pouco aquilo que eu estava sentindo, né? Então, isso é uma técnica de regulação emocional, tá? Quando vocês estiverem sentindo uma tristeza muito grande, quando o desamparo vier, né, com tudo, sentimento ruim e tal, aí a gente vai fazer essa técnica e termina com um autoabraço. Então, o que é o autoabraço? No autoabraço eu me acolho. No autoabraço, eu vou falar para mim mesma que tá tudo bem. Então, eu vou falar aqui e vocês repetem aí, tá? Pezinho no chão e a gente vai repetindo. Então, eu falo aqui, vocês repetem. Eu estou segura. Eu posso sentir isso, mas eu não preciso ficar nesse sentimento. Eu posso me regular. Eu posso ficar bem. Eu posso sentir, posso aceitar esse sentimento. Eu posso me regular. Eu posso ficar bem. Respira, né? Eu estou segura. Eu estou bem. Eu vou ficar bem. Eu posso me regular. E vai falando isso, e vai se abraçando até passar o desamparo. Porque o desamparo, ele é meu, ele não está no meu ambiente aqui e ele não está nos meus relacionamentos hoje. Ele está na minha história de vida, no trauma e na cicatriz que eu fiz aqui, né, nessa área, né, do cérebro aqui, as marcas que ficaram, porque quando eu era criança, eu sofri desamparo, eu sofri o trauma do desamparo, né, eu tenho cicatrizes aqui que fazem com que o meu cérebro funcione de uma forma diferente, que não era para ser assim, que ninguém deveria ter passado pelo desamparo, mas que por falta de informação, por falta de orientação, né, os pais, as escolas, eles não sabem lidar com as crianças, eles acham que criança é um adulto em miniatura e que a criança tem que se controlar, assim como eles, adultos, se controlam, assim como eles também foram tratados, né? Não tinha muito carinho, não tinha muito, vem cá, vem aqui, deixa eu te abraçar, o que está acontecendo? Então, o que a gente faz quando entra nesse modo de desamparo aprendido? A gente precisa ensinar para o nosso cérebro que algumas coisas aconteceram lá atrás, não pertencem ao momento presente, eu não preciso sentir isso agora, mas se eu estou sentindo, eu posso me regular,
eu posso me acalmar, eu posso dizer para mim mesma que eu estou segura, que isso vai passar. Mas isso não é pílula mágica, tá? Então, esse cérebro vem fazendo esses movimentos desde que eu nasci, né? Então, veja quanto tempo que esse cérebro está fazendo esse raciocínio todo aí. Para que ele mude, para que eu acalme o meu ser, a minha existência, para que eu não tenha tantos pensamentos negativos, para que eu não tenha tantos sentimentos de inadequação, de vergonha, de baixa autoestima, né? Eu preciso ensinar o meu cérebro esse movimento novo. Então, é movimento mesmo, sabe? Quando a gente tira as coisas assim, eu estou ensinando para o meu cérebro um movimento novo, um caminho novo, tá? E para que isso se modifique, eu preciso repetir, e repetir, e repetir, e repetir muitas vezes, né? Para que o aprendizado aconteça, tá? Então, não tem milagre. Tem que fazer todas as vezes que sentir um mal-estar. Vamos lá. Tensiona, respira, solta, xoxô, alto abraço. Beleza? Essa é a sequência, né? Agora eu vou mostrar para vocês aquele link que vocês vão entender também, que é uma coisa comum, né? Para várias pessoas, para todo mundo, para o ser humano. Tem pesquisa feita, tem nesse site aqui, né? Está dizendo que tem uma pesquisa feita na Finlândia. De novo a Finlândia, né? Não foi proposital, não, tá? Vocês estão vendo? Ainda não. Chegou aí já? Ainda não. Cute. Chegou. Chegou? Então, olha que legal aqui, né? É o Hospital Oswaldo Cruz, e aí aqui começa com a explicação disso aqui, um estudo contemporâneo e tal, barará. E aí tem aqui, ó, sinais que a mente dá no corpo. Então, do apaixonado são tão clássicos que viraram até lugar comum de desenho animado. O que que é? Sudorese, redução de apetite, frio na barriga, batimentos cardíacos acelerados, indicações de que o amor chegou. Aí esse do lado aqui é o frio na espinha, ó, é o medo. Então, quais são os sentimentos comuns? Arrepios, calafrios, parte da resposta do corpo a situações potencialmente de risco. Sudorese exacerbada, palpitações, aceleração no ritmo cardíaco, até dormência e formigamento nas mãos e dos pés. Esse outro aqui é felicidade, olha lá, felicidade. Vem acompanhada por uma série de hormônios, como a dopamina, a endorfina, e como a maioria das emoções, também altera os batimentos cardíacos, né? Mas com uma sensação de euforia que esquenta o corpo todo. O que mais que tem aqui? Ansiedade. Essa aqui a gente não sente, né? Quase não sente ansiedade. Então, a ansiedade tem um frio na barriga ou até dor de estômago. São os sintomas mais comuns para os ansiosos. E essa emoção também pode causar taquicardia, redução do apetite, boca seca, respiração ofegante, falta de ar e náusea. E pode também causar aumento do apetite, né? Porque a gente tem a fome emocional, né? Que é uma anestesia. Vou falar sobre isso na próxima quarta-feira, não percam. A gente vai falar um pouquinho da anestesia, né? As anestesias que a gente usa. Aí temos aqui tristeza. Quando as coisas não vão bem, o corpo também se manifesta, dessa vez sem intensidade do coração acelerado, respiração ofegante, mas tem mudança no apetite, no peso, fadiga, dores de cabeça no corpo, tensão na nuca, nos ombros e até imunidade baixa. E esse outro aqui que é a raiva, a ira, gera uma descarga interna de sensações, intensa de sensações, já que o corpo entende que precisa se preparar para uma batalha, né? Que é aquilo que a gente fala da mandíbula, da amígdala.
Ataque de fúria pode durar pouco, mas provoca uma verdadeira revolução. O coração disparado, suor, fluxo intenso de sangue para a cabeça, para as mãos, para a mandíbula cerrada. Em casos mais intensos, pode até perder a visão periférica. Entendendo, assim, que a raiva, né? A raiva é um excesso, ela tem um excesso de eletricidade no cérebro. Então, a gente não pode dizer assim, respira, fica calma. Não. A raiva, a gente não controla com isso. Querem saber como é que controla a raiva? Vou contar semana que vem. Tem que fazer um suspense, né? Beleza? Legal, né? Esse aqui é bem legal. Então, tá aqui cadê? Tá aqui do lado no chat, tem o link dessa página que eu acabei de mostrar para vocês. Tá bom? Tá bom. Por hoje é só, ficamos por aqui, maravilhosas, né? Cada vez mais entendendo que este cérebro aqui que a gente tem dentro da nossa cabeça, né? Mais ou menos isso aqui mesmo, o tamanho do cérebro, né? Que está aqui dentro da cabeça da gente. Então, a gente precisa entender que esse cérebro aqui, ele reage muito automaticamente, né? Não é no nosso controle, ele tem reações, ele interpreta o ambiente, as situações, os relacionamentos, as pessoas, muito por causa dessa parte mais interna aqui, né? Principalmente a amígdala. Então, as pessoas que sofreram trauma na infância, elas têm uma amígdala maior, que é mais ativa do que os cérebros normais, né? E por isso que a gente precisa ensinar o nosso cérebro, tratar o nosso cérebro com carinho, para que ele nos ajude a viver melhor e a encontrar mais felicidade, mais bem-estar no aqui e agora. Porque aquilo que o cérebro nos traz como uma coisa assim, uma verdade absoluta, né? Não, você está sendo abandonada, você está sendo rejeitada. Será? Questione isso, sabe? Porque essas coisas não são do nosso cérebro inteiro, muitas vezes não são da nossa realidade, são da nossa parte aqui do sistema límbico, que está machucada e que foi machucada lá atrás, quando a gente era pequenininha, certo? Então, esse cérebro que a gente tem na nossa cabeça tem que ser muito bem cuidado, mas ele tem que ser ensinado de uma forma que seja melhor e mais saudável para a nossa vida hoje, tá bom? Amadinhas, tem bastante informação aí, o vídeo está sendo gravado, então vocês revejam as partes, se tiverem dúvidas, me mandem no WhatsApp, né? Pode ser no grupo, pode ser no meu WhatsApp individual, tá bom? E, mais uma vez, né, eu me sinto abençoada de estar aqui com vocês, dividindo um pouquinho disso. Eu sei que às vezes é muita informação, mas a gente começa a entender, né, que muitas coisas que a gente pensa não são nossas, não são verdadeiras, são verdadeiras, não são verdadeiras, mas o cérebro aprendeu aquilo. E a gente tem que olhar para o nosso entorno, olhar para a nossa espiritualidade, pedir a Deus, Espírito Santo, que nos dê clareza de pensamento, um dos dons do Espírito Santo, né? Que a gente possa entender a realidade como ela realmente é, trabalhando perdão no coração e sendo, né, cada vez um pouquinho melhor, né, cada vez estando mais próximas da nossa melhor versão, que está sendo construída todos os dias a gente constrói um pouquinho, tá bem? Que Deus abençoe a todas nós, uma ótima semana e fiquem com Deus. Amém. Tu também. Amém. Todos nós. Deus te proteja. Amém.